Bem, e os produtos saneantes, quais são eles? Então, a gente agora começa a falar dos produtos saneantes, os produtos que são utilizados para limpeza e os produtos que são utilizados para desinfecção. São vários. Então, primeiro são os produtos, a gente vai começar falando dos produtos utilizados na limpeza de superfícies. Lembrando, né, do conceito de limpeza que a gente já falou na semana passada, é importante que vocês revisem, né, quem esqueceu. Então, o primeiro produto é o sabão, tá? Então, o sabão ele é um produto para lavagem e limpeza doméstica. Ele é formulado à base de sais alcalinos de ácidos graxos, associados ou não a outros tensoativos. Então, o sabão, por ele ter ácidos graxos na sua composição, ele vai ter uma cadeia apolar, tá? E vai ter uma extremidade polar. E essa estrutura química do sabão, né, vai conferir a ele uma capacidade surfactante e também uma capacidade emulsificante, tá? Ele vai conseguir emulsificar, ou seja, ele vai conseguir unir substâncias que normalmente ela não conseguiria se unir. Por exemplo, a gordura com a água. Normalmente a água e a gordura não conseguiriam se unir. Mas o sabão, devido às suas propriedades tensoativas, né, e devido às suas propriedades, a sua cadeia, né, a sua estrutura química polar e também com a outra extremidade polar, né, ela consegue emulsificar e, ao emulsificar, ela consegue remover essa sujidade que é levada pela água. E assim é que o sabão ele consegue desenvolver a sua ação de limpeza, que é justamente a remoção da sujidade. O mesmo se dá com o detergente. Tá? O detergente também é um produto que é destinado à limpeza, que é justamente a remoção da sujidade, a limpeza de superfícies e tecidos através da diminuição da tensão superficial. Ele vai ter a presença de um surfactante, tá? E aí, o detergente tem a função de remover tanto as sujeiras hidrossolúveis quanto aquelas não solúveis em águas. Então, o surfactante é justamente um produto que ele vai diminuir a tensão superficial de um produto. E ao diminuir essa tensão superficial, ele vai ter essa capacidade de emulsificá-lo. E aí o detergente ele consegue, assim como o sabão, emulsificar, ou seja, ele consegue diluir, ele consegue misturar produtos que normalmente não se misturariam, tá? Como, por exemplo, dei exemplo para vocês, né? Da água com óleo. Então, ao diminuir essa tensão superficial e emulsificar, né, transformar moléculas grandes de gorduras em moléculas menores, essas moléculas menores elas conseguem se dissolver, que é justamente a capacidade do detergente, é dissolver essas moléculas de gorduras em moléculas bem pequenininhas, elas se dissolvem na água e ela é levada, tá? Ela vai sair essa sujidade, essa gordura é levada junto com a água. Aí, lembrando que o detergente e o sabão ele não tem a capacidade microbicida, não consegue destruir uma bactéria, não consegue destruir um vírus, mas ela vai ter essa capacidade de limpeza de fato. Tá? O álcool, minha gente, a gente vai começar agora a falar dos produtos que são utilizados para desinfecção de superfícies. Aí a gente começa a falar do primeiro, que é o álcool. Aí lembrando que desinfecção são etapa na qual a gente vai destruir um micro-organismo, tá? Então, tudo que a gente vai falar agora em diante vão ser produtos que vão conseguir destruir micro-organismos. A diferença é que vai ter produto que vai conseguir destruir vírus ou só bactérias, tem outros produtos que só vão conseguir destruir micro-organismos na sua forma vegetativa, e tem outros produtos saneantes que só vão destruir micro-organismos na sua forma esporulada. Tá? Então, vocês precisam só entender isso. Né? Qual é o espectro de destruição que esse produto saneante ele consegue ter. Né?
quão efetivo ele é. O álcool é o primeiro, tá? É o que está sendo mais falado por conta da pandemia do coronavírus. A gente está falando muito, mas ele é o mais comum desinfetante em serviço de saúde. Um exemplo é o álcool etílico e o ácido isopropílico. Ele pode ser usado no percentual de 60% a 90%, né? O recomendado é pelo menos 70%, que tem um efeito de destruição do micro-organismo melhor, tá? A indicação e aplicação de serviço de saúde é que ele seja usado em mobiliários em geral, ou seja, que ele seja utilizado o álcool em superfícies ou artigos, por meio da fricção, tá? Da fricção, e ele tem uma ação imediata. Então, qual é a característica do álcool? Ele é bactericida, ele vai destruir bactéria, ele vai destruir vírus, ele consegue destruir fungos, tá? E ele também é tuberculicida. Só que o álcool, minha gente, ele não é esporicida, ou seja, ele não vai destruir micro-organismos na sua forma esporulada, tá? Então, o fungo ou mesmo a bactéria na sua forma esporulada, a gente não consegue destruí-lo com álcool. E qual é o mecanismo de ação do álcool? Como é que ele consegue destruir? O que é que ele faz para destruir essa bactéria, esse vírus? O álcool ele vai destruir esses micro-organismos porque ele tem a capacidade de desnaturar as proteínas que compõem a parede celular dos micro-organismos. Eu vou detalhar isso no próximo slide, tá? Qual é a desvantagem do álcool? É que ele é inflamável, tá? O álcool ele não combina com fogo, tá? Ele pode queimar, tá? Ele pode causar um acidente. O álcool ele é volátil, ele opacifica acrílico, ele vai ressecar plástico e borracha. E em contato com a pele, quem está usando muito álcool atualmente para higienizar a mão, né? A gente sabe que ele vai ressecar a pele. A concentração de uso é de 60% a 90%, tá? E aqui a questão do mecanismo de ação do álcool, né? Inclusive de outros produtos saneantes, é que o álcool ele vai desnaturar, tá certo? Ele vai desnaturar a proteína, as proteínas de membrana. Então, o que acontece? A membrana ela vai ter essas proteínas. Quando a proteína ela é desnaturada, ela perde a sua forma original. Então, a gente vê aqui uma proteína normal. Ao ser desnaturada, ela vai perder a sua estrutura original. E quando a gente tem perda de estrutura de uma proteína, a gente tem perda de funcionalidade, tá? E aí, uma vez essa proteína da membrana, ela é desnaturada, muitas vezes pode ocasionar uma lise celular, uma ruptura da membrana celular, e isso vai ocasionar uma morte celular, tá? O outro produto utilizado na desinfecção de superfícies vai ser os compostos fenólicos. Um exemplo é o hidroxifeniléter, o triclorodifeniléter, os cresóis e o fenilfenol, tá? Existem outros também. Qual é a característica dos compostos fenólicos? Ele também vai ser bactericida, ele vai destruir bactéria, vai destruir vírus, vai destruir fungos, tá? Micobactericida, fungicida. Assim como o álcool, o composto fenólico ele não é esporicida, tá? A indicação de uso dele vai ser superfícies fixas e mobiliários em geral. Qual é o mecanismo de ação do composto fenólico? Ele também vai agir rompendo a parede celular. Então, quando o composto fenólico ele destrói a parede celular, se a gente tem a célula de uma bactéria, por exemplo, e essa parede é rompida, o que acontece? Se tem rompimento dessa parede, ocorre uma lise celular. E essa lise celular ou ruptura celular vai ocasionar em morte celular, tá? Isso vai precipitar as proteínas celulares. Em baixas concentrações, os compostos fenólicos eles vão inativar as enzimas e vão interferir no metabolismo da parede celular. Então, para que uma bactéria, um vírus, ele consiga se multiplicar, é preciso que ele tenha enzimas. E aí é justamente isso é justamente o composto, a função do composto fenólico, o que ele vai fazer? Ele inativa as enzimas
dessa bactéria ou desse vírus. E a consequência disso é que isso vai prejudicar o metabolismo dessa parede celular, vai prejudicar o metabolismo dessa bactéria, desse vírus, tá? Ela não vai conseguir se replicar, por exemplo. A desvantagem do composto fenólico é que ele é muito tóxico, né? Primeiro, ele causa despigmentação da pele. Ele pode causar hiperbilirrubinemia neonatal, né? Uma pigmentação amarelada na pele do bebezinho, né? Que é o excesso de bilirrubina. Ele não é recomendado para usar em berçário. Ele também é um poluente ambiental, então ele não é amigo do meio ambiente. E ele é proibido na utilização em áreas na qual se manipula alimentos, devido à toxicidade oral, tá? E por isso, devido a tanta toxicidade, ele atualmente está em desuso, tá? Outro produto utilizado na desinfecção de superfícies são os compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos a gente tem exemplos, o hipocloreto de sódio, o hipocloreto de cálcio e também a gente tem o hipocloreto de lítio. O mais comum, que a gente conhece mais, é o hipocloreto de sódio. Qual é a característica dele, dos compostos inorgânicos? É que ele consegue destruir bactéria, vírus, fungos, ele é tuberculicida, ele é esporicida, tá? Aí a gente começa agora a encontrar um produto que ele, além de matar a forma vegetativa do micro-organismo, ele também consegue destruir a sua forma esporulada, tá? Então, o composto inorgânico ele vai destruir não só a forma vegetativa, mas também esporulada. E ele pode estar na apresentação líquida, como também pó. Ele é utilizado para desinfetar superfícies fixas. O mecanismo de ação dele não se sabe qual é ainda, não se está claro. A desvantagem do composto inorgânico, no caso desses hipocloritos aí, é que ele é instável. A temperatura, tá certo? E também ao pH ácido. E o que é que isso representa para a gente? Qual é a aplicabilidade? É porque a gente precisa ter cuidado com o armazenamento do hipoclorito, tá? Não pode armazenar ele em lugar quente demais, nem perto do sol, tá? Tem que ser num ambiente longe da luz solar e em uma temperatura adequada, tá? Outra coisa também, outra desvantagem dele é que ele é inativo em presença de matéria orgânica, ou seja, não dá para utilizar hipoclorito se você colocar ele em contato com o sangue, com o pus, ele é inativado, tá? Ele é corrosivo para metal, ele tem um odor desagradável e ele também pode causar irritabilidade no olho. A concentração dele de uso é de 0,02% a 1%. Composto orgânico, a gente tem um exemplo, o ácido dicloroisocianúrico e o tricloroisocianúrico. Tá? Esse composto orgânico, ele tem outra característica dele, né, que ele é bactericida, virulicida, fungicida, tuberculicida e, pessoal, esporicida. Então, tanto o composto inorgânico como o composto orgânico, os dois são esporicida, tá? E ele tem a vantagem de que ele é mais estável que o cloro inorgânico. Tá? Ele é utilizado para descontaminar a superfície, o mecanismo de ação dele não é completamente elucidado e a concentração de uso dele é um pouco maior do que o composto inorgânico, é de 1,5% a 6%. Aí atentar que quando vocês forem fazer a diluição, tem que olhar a orientação do fabricante. O quaternário de amônio é outro produto utilizado para desinfecção de superfície. Característica dele, ele é bactericida, virulicida, mas somente virucida, aliás, para vírus que são lipofílicos ou envelopados, e também ele é fungicida. Ele não apresenta ação tuberculicida e nem virucida. Ele é pouco corrosivo e tem baixa toxicidade. Ele é indicado para superfícies fixas, incluindo o ambiente de nutrição e neonatologia. É óbvio que quando for fazer a higienização não pode ter bebê no local, né? Todas as crianças têm que ser retiradas para poder fazer a higienização, tá? Assim como qualquer outra
é recomendado fazer higienização, sempre tem que o paciente tem que ser removido do local, sempre é recomendado, né? O mecanismo de ação dele é a inativação de enzimas produtoras de energia, desnaturação de proteína, que já falei para vocês como é o mecanismo de ação, né? E a quebra da membrana celular. Quebrando a membrana celular, a gente vai ter lise celular e morte celular. A desvantagem do quaternário de amônio é que ele é inativado em presença de matéria orgânica. Então, ele entrou em contato com matéria orgânica, ele perde a sua capacidade de bactericida e também fungicida, tá? Em relação à sua concentração, vai ter várias concentrações, a gente precisa olhar a orientação do fabricante. O outro produto que é utilizado para desinfecção de superfícies vai ser o monopersulfato de potássio. Ele tem um amplo espectro, ou seja, ele tem uma capacidade de destruir bactérias, vírus, tá? E ele tem uma vantagem muito boa, é porque ele é ativo na presença de matéria orgânica. Ou seja, em contato com matéria orgânica, como sangue, enfim, ele não perde sua atividade, tá? Ele continua agindo. E ele não é corrosivo para metais. Ele é indicado para desinfetar superfícies. E a única desvantagem dele é que o tempo de ação dele é demorado. Ele precisa agir pelo menos 50 minutos. Em uma concentração de pelo menos 3%. Então, para que ele consiga exercer sua ação de forma adequada, ele precisa de pelo menos 50 minutos. E a concentração dele normalmente é de 1%, e a cor do produto diminui à medida que diminui a concentração. Tá? O outro produto utilizado na desinfecção de superfície são os oxidantes. O mais comum é o peracético, o ácido peracético. Então, a característica desse produto, tá? Desse produto saneante, é que ele tem uma ação bastante rápida sobre os micro-organismos. E olhem mais uma vez, ele consegue ter uma ação efetiva sobre os esporos bacterianos, lembrando que os esporos são a forma mais resistente dos micro-organismos. E ele consegue ter essa ação sobre os esporos bacterianos mesmo numa concentração muito pequena. E ele é efetivo também. Outra vantagem dele, tá? É que ele é efetivo em presença de matéria orgânica. Ou seja, em contato com matéria orgânica, ele não é inativado. Ele consegue agir mesmo assim. Uma outra vantagem do ácido peracético, e é uma vantagem muito boa, na verdade ele tem 3 vantagens, tá? É que ele tem baixa toxicidade. Então ele tem 3 coisas que poucos produtos saneantes têm. Primeiro, ele consegue agir sobre os esporos bacterianos. Ele consegue ser efetivo mesmo em contato com a matéria orgânica. E outra vantagem é que ele tem baixa toxicidade, porque normalmente os produtos saneantes que conseguem agir sobre os esporos bacterianos, eles são extremamente tóxicos, mas o ácido peracético não. Ele é indicado para desinfetar superfícies, ele vai agir desnaturando as proteínas e vai alterar a parede celular, ou seja, ele destrói a parede celular, e ao destruir a parede celular, a gente vai ter a destruição celular mesmo, a lise celular e a morte celular. A desvantagem dele, a única desvantagem dele é que ele é um produto instável, tá? Principalmente quando ele é diluído. Ele é corrosivo para metais como cobre, latão, tá? Bronze. Então, superfícies que tem, né, superfícies de materiais que são de metais, não é interessante a gente utilizar eles, tá? E a atividade dele é reduzida pela modificação do pH. Outra desvantagem dele é que ele pode causar irritação para os olhos e para o trato respiratório. Aí é importante utilizar o EPI, né, adequado. A gente está utilizando lá o equipamento de proteção individual. Tá? E aí, em relação à concentração, é pelo menos de 0,5%. E aí, o tempo de contato, a gente precisa seguir a orientação do fabricante. Tá? Aqui tem um quadrozinho, só para a gente resumir o que a gente falou. Tá certo? Vocês podem depois dar uma olhadinha com mais calma. Mas aí aqui é só para lembrar, né, que o álcool, os compostos fenólicos, quaternário de amônio,
os compostos liberadores de cloro e os oxidantes, todos esses produtos aqui são utilizados para desinfecção de superfícies, tá? E aqui tem orientando o modo de usar. Essa questão do modo de usar vai ser outra aula, que eu vou explicar para vocês as técnicas de limpeza, de varredura úmida, né? Enfim, a gente vai ter essa aula mais à frente, tá? E quais são os cuidados que a gente tem que ter na diluição e na utilização dos produtos saneantes? Primeiro, a gente precisa ter cuidado na utilização e diluição desses produtos químicos. Tá? A gente precisa fazer essa diluição seguindo a orientação do fabricante. E a gente precisa também lembrar que as soluções devem ser feitas sempre acrescentando água ao produto. Tá? Armazenar no local adequado. Os produtos devem ser identificados. Uma vez eu diluí e coloquei em um utensílio, tá? Essa substância que foi diluída, eu preciso identificar e colocar também a data, tá? Por que eu preciso colocar a data? Porque a gente precisa evitar diluições por longo período, porque com o tempo vai perdendo a capacidade, esse produto. Tá? Precisa lembrar que os produtos eles têm validade. E ao manusear qualquer produto de limpeza, é preciso utilizar o EPI. Vocês já devem ter tido aula de EPI, né? E aí a gente tem, minha gente, uma portaria, que é a portaria 15 de 23 de agosto de 1988, que ela traz as normas para o registro de desinfetantes e esterilizantes hospitalares. Tá? Então, ela vai trazer nessa portaria, se vocês tiverem o interesse de ler e a curiosidade, vocês vão ver lá, né, todas as definições que eu trouxe para vocês, como também lá orienta a Anvisa qual é o produto que é recomendado para cada área. Por exemplo, para lactário, qual é o produto que é recomendado? É o hipoclorito. Para desinfetar superfícies fixas, são todos esses produtos saneantes, fenólicos, quaternário de amônia, cloro orgânico, inorgânico, que foi os que eu falei hoje na aula. Desinfetantes para artigos, tá? São todos esses aqui. Esterilizantes, são todos esses aqui. Então, lá traz todas as recomendações de qual produto deve ser utilizado para algumas áreas, tá certo? E também para a superfície. E aí eu trago para vocês também alguns conceitos importantes que é importante que vocês conheçam, tá? Então, a gente viu já um pouquinho sobre áreas. A gente viu sobre área crítica, semicrítica e não crítica. Eu queria trazer também para vocês o conceito de artigos. Artigo crítico, artigo semicrítico e artigo não crítico. Então, o que são artigos, tá? Dentro do hospital, artigos vão se referir a objetos. Então, os artigos ou objetos críticos vão ser aqueles objetos ou equipamentos ou instrumentos que podem ser objetos odontológicos, médicos e hospitalares ou acessórios que vão entrar em contato com tecidos subepiteliais, com tecidos lesados, com tecidos abertos, com órgãos, que vai entrar em contato com o sangue, com o sistema vascular, tá? Esses artigos críticos, né, esses objetos aí, no qual um exemplo a gente tem instrumentos cirúrgicos, né? Uma pinça cirúrgica, por exemplo, eles precisam ser esterilizados, tá? O procedimento correto é a esterilização, que vai ter que ser utilizado um produto adequado de esterilização. Os artigos semicríticos, que também vão ser objetos, equipamentos, instrumentos odontológicos e médicos hospitalares, sendo que esses objetos vão ser aqueles que vão entrar em contato com a mucosa, ou seja, vão entrar em contato com a mucosa oral, com a mucosa nasal, tá? Então, esses objetos, um exemplo dele é o inalador, tá? Que fica lá, né? O inalador. Esse inalador, ele precisa ser desinfetado, ele não precisa ser esterilizado, mas precisa ser desinfetado. E o artigo não crítico? O artigo não crítico vai ser um produto ou um instrumento que ele vai entrar em contato com a pele íntegra da pessoa, tá? Ou mesmo ele não entra em contato direto com o paciente. Um exemplo
vai ser o jarro e a bacia. O jarro e a bacia, ele pode ou não entrar em contato com o paciente, né? Então, nesse caso, por serem objetos que não vão entrar em contato direto com o paciente, ou se entrar em contato com o paciente, vai ser com a pele íntegra, não vai entrar em contato com mucosa, não vai entrar em contato com órgão ou com sangue. Então, esses objetos precisam ser limpos. E o outro tipo de artigo são os artigos ou objetos contaminados. Vai ser aquele objeto que entrou em contato com pus, com fezes ou com sangue. Todo objeto, quer seja um artigo não crítico, semicrítico ou crítico, que entrou em contato com pus, fezes ou sangue, não importa se ele é um objeto como bacia, como inalador ou instrumento. Se ele entrou em contato com pus, fezes ou sangue, ele vai precisar ser descontaminado, tá? E as áreas, né? As áreas a gente já falou na semana passada. A gente tem a área crítica, semicrítica e a área não crítica. A área não crítica, minha gente, lembrar que toda a área não crítica, ela vai precisar passar pelo processo de limpeza e vai precisar passar também por ser limpa e desinfetada. A área semicrítica, tá? Que vai ser aquela área que é ocupada pelo paciente com doença de baixa transmissibilidade, ela só precisa ser limpa. E a área não crítica, tá? Como, por exemplo, a área de uma recepção, essa área só precisa ser limpa também. E uma área não contaminada. É qualquer área do hospital, né? Aliás, uma área contaminada, tá? Contaminada aqui. Vou corrigir depois o slide. Mas é qualquer área do hospital que entrar em contato com pus, fezes ou sangue. Não importa se é uma área não crítica, se é uma área semicrítica ou crítica. Se ela entrar em contato com qualquer matéria orgânica dessa aqui, ela vai precisar ser descontaminada. Bem, pessoal, aqui tem as referências. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato através do chat online, através dos professores mediadores, o Flávio, a Alexandra, eu também. Esses slides vão estar lá na plataforma AVA, tá? Vocês vão ter esses slides na forma íntegra, sem o vídeo, e caso vocês não consigam enxergar agora, mas vocês podem baixar o slide sem a minha foto aqui, sem a minha imagem, tá certo? Espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, estamos à disposição.